Meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos acompanhe nesta manhã. Neste momento, nós queremos convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus e, em seguida, retomarmos o texto do Evangelho de Mateus, que estamos já há alguns dias aqui estudando. Portanto, neste instante, quem está responsável, faça, portanto, a oração. Bom dia a todos, a paz de Cristo para todos. Oremos. Grande e poderoso Deus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte e príncipe da paz. Nos alegramos, Senhor, por mais este dia na tua presença. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos concedidas para cada um de nós. Mas quero te clamar nesta manhã a presença do teu Espírito entre nós, Senhor. Que possamos, Senhor, abrir nosso coração e nossa mente para o aprendizado da tua palavra. Usa, Senhor, nosso pastor Cícero mais uma vez, em benefício de todos nós. É em nome e por amor de Jesus que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos retornar do ponto que ficamos ontem, no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Naquela ocasião, nós apresentávamos o sentido singular aqui do verbo morrer e atentar. O versículo 20, vez que muitos tomam a compreensão de que apenas Herodes estava, de fato, responsabilizado pela morte daquelas crianças em Belém. Não obstante, o registro de Mateus põe a informação de que não era somente assim. Todos os que participaram de uma forma ou de outra no decreto que servira de morte para aquelas crianças foram, então, de alguma maneira também punidos pela decisão infame de matar inocentes. Tivemos isso, então, no versículo 20, aonde deixa claro de que aqueles que intentavam matar o menino já morreram, os que, então, ali se punham, já não existiam mais. E aí entramos no ponto de hoje, não é? O anjo visita José, Maria, que se encontram ali no Egito. O período de tempo que os dois ali permaneceram com Jesus é um período curto, porque da morte de Herodes o Grande para a, então, ascensão do seu filho ao poder, esse período é muito curto e, ao mesmo tempo, se tem informação pela a cadência do texto que nós temos aqui no Evangelho de Mateus, junto com o que está no Evangelho de Lucas, que não passaram mais do que 2 anos, o máximo que pode ter ocorrido exatamente isto ali no Egito. Ou seja, José e Maria passaram esse período de tempo e sob a orientação que nós não podemos esquecer de que o anjo havia dito que eles deveriam permanecer lá até então que fossem mais uma vez visitados e seria autorizado retornar. Então, isso ocorre exatamente desta maneira como o anjo havia orientado a José no momento, portanto, da fuga. Vocês se lembram que exatamente assim o anjo disseram, né, que eles deveriam permanecer lá até que fossem chamados de volta. A partir do versículo, portanto, 21, nós temos a informação agora desta concretude, né? Dispõe-te, melhor, ele dispôs-se, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Quem havia, portanto, levado para o Egito, também agora estava trazendo de volta. E aí vem a informação histórica, que eu preciso me deparar um pouquinho aqui, para que você compreenda estas questões. No versículo 22, diz que, tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia
em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para regiões da Galileia. Bem, o que precisamos atentar aqui? Quem é este Arquelau? A que se refere essa expressão aqui? E, na verdade, nós precisamos atentar para essas particularidades, porque elas são úteis para que nós, então, compreendamos toda essa, eu diria, essa conjuntura histórica que aqui a família está passando. Vamos recapitular. José está no Egito, junto com Maria e com, então, a criança, o recém-nascido. Permaneceram lá sob despesas daquele recurso que os magos haviam deixado, ouro, incenso e mirra. Isso serviu de amparo para os dias, meses, e talvez exatamente não mais do que 2 anos ali no Egito, região que eu já aqui apresentei para vocês. Historicamente, é quase que unânime a posição entre os historiadores de que o local que eles se dirigiram fora para Heliópolis, cidade exatamente ali aonde já era conhecida diante da colônia judaica que permanecia naquele lugar. E então, passados os dias, os meses e os anos, consequentemente da morte de Herodes o Grande, José, então, volta, mas volta sob orientação do anjo. Toma o menino, dispõe-se e, portanto, sai novamente, retorna à terra de Israel. Só que o anjo não disse para onde ele retornar. O anjo disse, retorna à terra de Israel. Na cabeça de José estava claro que, uma vez que Jesus havia nascido em Belém, ali ele iria fixar residência e desenvolver, portanto, suas atividades laborativas naquela cidade. O fato é que, quando ele intentou fazê-lo, descobriu que, então, o filho de Herodes, chamado Arquelau, estava atuando naquela região. A região, portanto, que envolvia a Judéia. E aí, temendo permanecer lá, visto que, como filho, portanto, do Herodes, o Grande, aquele que havia determinado, portanto, todo o ato de perseguição com o objetivo de matar Jesus, levou a José a recuar desta decisão de morar em Belém. E aí, enquanto ponderava sobre estas coisas, refletia sobre estas coisas de ir ou não morar em Belém, um anjo, portanto, em sonho, lhe deu a orientação de que, então, deveriam ir para a região da Galileia. Mas, aí está, que região da Galileia? Nós vamos voltar a esse ponto daqui a pouco. Deixamos em stand-by e vamos dar uma espiada em relação, portanto, ao personagem aqui destacado, chamado Arquelau. Herodes tinha 3 filhos, Herodes o Grande. O filho, portanto, chamado Arquelau, um outro chamado Antipas e o outro chamado Filipe. Este Arquelau, que aqui, então, se põe, é considerado, portanto, o filho mais odiado de Herodes, em razão exatamente da compostura que ele tinha, que era semelhante à do seu pai. Então, Arquelau, que assumiu ali o governo da Judéia após a morte do pai, não era um personagem, portanto, benquisto entre os próprios judeus e os seus, eu diria, próprios, então, servos. Ao mesmo tempo, devemos nos lembrar de um outro detalhe. Este, portanto, aqui, era, na verdade, o filho mais velho de, então, Herodes, porque Antipas era o mais novo, e aí tínhamos o intermediário, que era, portanto, na questão da idade, que era o Filipe. O mais velho Arquelau, o mais novo Antipas, e Filipe, portanto, aí que estava entre esses 2 aqui. O que a gente tem de atentar? Voltemos para o versículo 22 e veja, Arquelau reinava na Judéia. Então, aí toda aquela região que pegava Judéia, Idumeia e Samaria estava sobre, portanto, o governo de Arquelau. Aqui é o que a gente poderia atentar, de que toda esta região
pertencia ao governo de Arquelau. Mas a região da Galileia já estava, portanto, sobre o governo do seu irmão, que era Antipas, que é isso que a gente precisa atentar. E para que você compreenda um pouco mais esses detalhes, eu gostaria que você pusesse na sua mente a seguinte ideia. Observa aqui de maneira, então, didática. Nós temos a seguinte situação. Para cima, a gente tem, portanto, a região da Galileia. Então, portanto, a região da Galileia, nós temos aqui a Samaria, e para baixo nós temos, então, a região da Judéia, ou seja, o sul e o norte. Então, é preciso que você atente. Esta região que pertencia à Judéia, tomando, portanto, mais a região de Idumeia e a região, portanto, de Samaria, estava sobre o governo de Arquelau, o filho mais velho de Herodes o Grande. Para a região mais ao norte, nós tínhamos, então, ali a região da Galileia. E quem estava, portanto, naquela parte ali governando era o outro filho de Herodes o Grande, chamado, então, Antipas, chamado também de Herodes Antipas. Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Filipe I, todos estes, portanto, participam do mesmo título de, então, do pai, Herodes. Agora, o que a gente precisa aqui atentar? Quando José tomou a decisão de não, então, ficar na Judéia, ele não o fez por uma simples reflexão. Ele tinha vontade de ficar ali, mas não ficara, uma vez que verificou que o filho lá do Herodes, o Grande, o Arquelau, estava naquela região. Então, onde agora ir morar? Aí vem exatamente o anjo e dá a orientação, que eles deveriam ir para a região da Galileia, mas não diz que deveria ser em Nazaré. Contudo, nós não devemos esquecer que ambos, José e Maria, eram exatamente de Nazaré. Lembram disto? Quando eles vieram, portanto, de Nazaré para a Judéia, em razão do recenseamento? Então, o que se tinha de compreensão? Voltar para a cidade de Nazaré. Agora vem uma pergunta, que talvez esta seja reflexiva e mais profunda ainda. Por que José, de imediato, quando viera, portanto, do Egito, não partiu para Nazaré, vez que já era conhecido e era da própria região? Uma sugestão que a gente pode aqui, então, propor é o aspecto de que Nazaré era um ambiente bastante, mas bastante precário e moralmente cheio de mazelas. Muita gente ruim, muita prostituição, e, consequentemente, José talvez não quisera voltar para o próprio ambiente do qual ele bem sabia as dificuldades que aquele lugar propunha. Então, de certa forma, isso pode ter ocorrido. E, quando a gente volta ao versículo, portanto, 22, acompanha comigo, agora terminando a leitura, tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, acompanhe, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade, verso 22, chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Qual era, então, a profecia? E ele será chamado Nazareno. Quando você vai ao livro de Isaías, capítulo 11, verso 1, fica evidente que a expressão que aparece em hebraico, Nezer, ela significa exatamente um termo que é antecipado para a palavra que foi aportuguesada, né? Nazaré, a expressão em hebraico, Nezer. Esta, então, é a cidadezinha ali das montanhas, chamado, portanto, Nazaré, aonde José voltara para a região de outrora. E, consequentemente, a profecia aqui de Isaías 11, verso 1, se cumpre, né? De que, de fato, ele seria chamado Nazareno. E aí a gente tem estas características, observe, Galileu, Nazareno,
nós temos de nos lembrar dessas peculiaridades. Galileu, por quê? Região da Galileia. Nazareno, por quê? Cidade de Nazaré. Então, ele poderia também ser chamado de belemita, sim, porque nasceu em Belém, mas é preciso que a gente atente que, então, a profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, já estudada aqui, também poderia ser utilizada como uma das formas de identificar a Cristo Jesus, ou seja, belemita, nazareno ou galileu. Aí nós temos de agora nos deparar para esse instante. José está voltando, fixa residência agora em Nazaré, e daí para frente há uma espécie, portanto, de silêncio bíblico. Capítulo 2, para a entrada do capítulo 3, a pessoa de Jesus, do ponto de vista, portanto, das informações bíblicas, elas são silenciadas. Ou seja, as informações silenciam sobre a pessoa de Jesus. É isso que eu quero dizer. Ao mesmo tempo, é preciso nos lembrar de que Lucas acrescenta algumas informações deste período, portanto, da infância de Jesus. Mas nós não temos, de fato, narrativas do período de sua adolescência, se quisermos usar essa expressão, embora isto para os judeus não existisse, mas a adolescência é um conceito europeu, não é um conceito, portanto, dos dias de Cristo. Infância e adolescência não existe, portanto, para os judeus. Existe, na verdade, fases aí. A fase adulta e a fase, portanto, não adulta. Essa, sim, era dividida, portanto, a compreensão entre os judeus da vida de qualquer ser humano. E a fase adulta só era reconhecida a partir dos 30 anos, porque quando se tornava, portanto, a pessoa capaz de estar diante, então, da sociedade de época, tomando as suas próprias decisões, e seria ouvido, né? Ninguém que tivesse, portanto, idade menor era considerado algum líder, era considerado alguém que pudesse, portanto, se parar para escutá-lo. Na verdade, para os judeus, a fase de você se submeter a alguém que tinha algo a te ensinar ou te aconselhar, só a partir, então, do o que a gente chama aí, quando você atingisse 30 anos de idade, ou seja, 3 décadas de vida, né? O 30º, então, aniversário. E aí, quando vamos para Mateus, capítulo 3, a narrativa é sobre a pessoa de João Batista. Então, o que a gente precisa agora lembrar? Jesus está em Nazaré, nesse período, portanto, de sua infância. E, a partir daí, os evangelhos silenciam, vão tomar Jesus em 2 episódios apenas. Quando ele vem, portanto, para a visita a Jerusalém, ali na sua fase dos seus 12 anos de idade, aquela cena ali, portanto, é registrada, e depois só na cena do batismo. Então, há muitas coisas que, durante esse período de tempo, nós não temos registro nos evangelhos. Portanto, o que nós vamos agora nos debruçar serão informações esparsas em relação à pessoa de Jesus, nesta fase de sua infância, algumas verdades expostas por Ellen White, que nós vamos lançar mão, mas antes de fazê-lo, eu queria chamar-te a atenção para o Evangelho de Lucas, porque nós estamos deixando Jesus aonde? Agora ali em Nazaré, e vamos, portanto, dar uma espiada, o que é que acontece nesta fase, então, aí de sua infância. Pelo menos Lucas registra algumas peculiaridades. Venha comigo ao capítulo, portanto, singular do Evangelho de Lucas, que aborda parte, portanto, aí da pessoa de Jesus. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas, nós temos, então, algumas informações que são úteis para compreendermos estas particularidades sobre, então, a pessoa de Jesus. Acompanhe comigo, capítulo, portanto, 2, versículo 48 em diante. Estou no Evangelho de Lucas, reitero, capítulo 2, versículo 48 em diante. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Aqui Lucas está registrando esse episódio.
aquele momento que Maria, portanto, e José vieram a Jerusalém. Jesus já estava, portanto, aí com a idade de 12 anos, e há algo, portanto, aqui bastante importantíssimo. Era para, então, a festa ali da Páscoa. Jesus, portanto, veio junto com as demais famílias. Esta era uma festa bastante efervescente e muito buliçosa dentro de Jerusalém, porque diversas pessoas de todas as regiões caminhavam em direção para este momento da festa da Páscoa. Isso ocorria, portanto, ano após ano, e muitas pessoas vinham de outros países, inclusive, para esta festa. Então, a partir do versículo 41, você tem, portanto, esse registro, né, que eles estão vindo a Jerusalém. O que eu quero aqui é que você se centre a idade de Jesus, que Lucas já põe neste período de sua vinda, mas este já não era a primeira vez que ele viera a Jerusalém. Você se lembra que todo ano a festa, portanto, ocorria, mas Lucas só captou esse instante diante do incidente que ocorre com Jesus, ali, portanto, com as autoridades judaicas. Veja o versículo 42. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Se era costume, então ele não veio à festa somente aí quando tinha os 12 anos de idade. Então, terminados, portanto, os dias da festa, ao regressar, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. E aí a gente tem esse incidente registrado aqui por Lucas. Qual é a ênfase que eu gostaria que você atentasse? Temos informações da fase aqui, então, de Jesus já com os seus 12 anos de idade. Para trás da fuga, portanto, o retorno, melhor, do Egito para, então, Nazaré, a partir daquele instante, há um silêncio, pelo menos aí, de 12 anos, porque este aspecto aqui, a gente tem apenas uma informação. A gente não sabe o que aconteceu durante o período aí da infância, né? Mas aí alguns lampejos que Ellen White traz, que eu trouxe para você aqui nesta manhã. Passado, portanto, este período, né, Jesus permaneceu ali em Jerusalém 3 dias. São peculiaridades que a gente teria de se perguntar, onde ele comeu, onde ele dormiu. Nós não temos essas informações. Possivelmente, junto às demais outras famílias que lá se encontravam, né, que permaneceram por alguma razão em Jerusalém, porque Maria e José já haviam retornado, e foi exatamente depois do retorno, já no meio ali da viagem, em uma das noites dormindo, pensando que Jesus estava nas demais outras caravanas, se aperceberam que o menino, portanto, não estava ali. E retornaram a Jerusalém com o objetivo de ver se o encontravam. Então, há hiatos que a gente tem aqui. A gente não sabe onde Cristo dormiu, a gente não sabe onde ele comeu, a gente não tem essas informações, esses 3 dias que ele permaneceu em Jerusalém. Vem um outro detalhe que é importante aqui. O versículo 47 de Lucas, capítulo 2, diz: e todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Quem estava, portanto, aqui admirado com isto? O versículo anterior responde, verso 46. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Veja, Jesus estava ali atento aos ensinos que aqueles mestres e doutores estavam fazendo para as demais crianças de sua idade. E, consequentemente, ele estava, portanto, apercebido de que muitos dos ensinos que eles estavam passando não eram condizentes com o que, de fato, estava no Antigo Testamento. E as interrogações de Cristo despertou, portanto, naqueles homens um interesse profundo, e o interesse era como ele poderia saber de tamanha coisa e tantas coisas na idade tão tenra de 12 anos. E aí é onde eu quero te apresentar umas narrativas de Ellen White sobre este ponto, para que você alargue a sua compreensão e fé sobre estes momentos. Logo, versículo 48, que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura? E ele lhes respondeu: por que me
procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré. Veja, desceu. Claro, Jerusalém está abaixo, mas no sentido geográfico, você sempre tem de entender quem está por norte, está descendo. Desceram para Nazaré, eram-lhe submissos, sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Agora veja como Lucas termina esse episódio. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, este é o único incidente nesta fase que a gente tem registrada por Lucas. Mateus não diz nada, Marcos não diz nada e João igualmente. Então, veja que nós temos uma fase assim, do período do nascimento. Nós temos um silêncio profundo nos evangelhos, acerca exatamente do que acontecera no decorrer de 12 anos. Ao atingir 12 anos, nós temos este episódio, singularmente. Daí para frente, nós não temos mais nenhuma informação nos registros da Bíblia Sagrada, exceto o outro momento singular, quando Jesus, então, vem já ser batizado por João. Aí você tem de lembrar desta particularidade. Ao mesmo tempo, atentar que aqui nós temos, então, este episódio que, então, demonstra o período aí da fase da infância de Jesus, pelo menos aí aos seus 12 anos. Bem, Jerusalém, na verdade, estava muito distante de Nazaré, a cerca aí de 150 e 153 quilômetros. Então, a viagem foi bastante longa, de onde eles vieram, portanto, para a festa, e, consequentemente, trouxeram consigo muitos familiares, amigos, vizinhos que se arregimentavam para a festa ali. Então, Ellen White chega a dizer que Maria, na verdade, não tinha muita preocupação, porque achava que Jesus estava entre os demais, então, crianças de época, ali brincando, coisa dessa natureza. Mas quando passaram-se os dias e viram, portanto, que ele não estava nas demais outras caravanas, subiu, portanto, a grande preocupação. E, ao retornarem a Jerusalém, o encontram ali, especificamente, no templo, sendo ali persuadindo melhor, então, os doutores de época, levando-os a refletirem de que aquilo que eles estavam ensinando não era, de fato, a verdade solene que se encontrava por ali, no que diz respeito ao Antigo Testamento. Então, necessariamente, o que é que a gente tem de lição? Que Jesus, desde o período de sua infância, já tinha um conhecimento bastante solene acerca das verdades do Antigo Testamento. E aí seriam os textos que eu gostaria de apresentar-vos, não sei a razão, reitero o que é que está acontecendo, porque não está aparecendo, e certamente é este ponto que Ellen White acrescenta certas informações que nós não temos nos evangelhos, que nos ajudam a compreender parte da infância de Jesus. Dentre estas coisas que ela cita, tem a ver, portanto, com a educação que Maria, portanto, e José promove para ele. Ele passou a educar-se e a aprender a ler e a escrever pela própria Maria, que foi exatamente sua primeira professora nesse aspecto. E a admiração, então, dos doutores é nesse sentido, porque ele não havia ido à escola rabínica nem judaica de época. Então, como poderia saber tantas coisas? Esta é a surpresa que eles passam, e esta resposta a gente pode encontrá-la no livro Desejado de Todas as Nações, entre as páginas ali 69 a 73, quando, portanto, fica bastante claro para a gente de que Maria serviu, portanto, de pedagoga, ela passou a ser, de fato, a orientadora para Jesus, e ele aprendeu a ler e escrever exatamente junto com a sua própria família. Ao mesmo tempo, desenvolveu a atividade laborativa, como carpinteiro ali na carpintaria do José, onde, então, aprendera o ofício
e que, pertencente a uma família tão pobre, como era o caso, portanto, de José e Maria, muitos dos móveis que ali eram realizados, feitos, e quando se fala móveis, ponham na cabeça coisas bem simples, né? Mesa, banco, coisas dessa natureza, que eram vendidos para que eles pudessem se manter. E há detalhes muito sérios aí sobre o que Ellen White registra, que parte muitas vezes dessas vendas desses produtos. Jesus, então, com um certo recurso em mãos, muitas e muitas vezes, dava esse recurso para os próprios pobres, mais pobres do que eles, porque ele sempre compartilhava para os demais aquilo que de bom que ele possuía. Então, há verdades muito fortes sobre isto, e aí é onde nós temos a necessidade de olhar essas informações, que eu quisera que Elisa apresentasse. Estão todas aqui e, em suma, nós não conseguimos transmitir para vocês. Mas o que eu queria que você atentasse é, por fim, quais são as lições desta manhã, pastor? Entender que a jornada da vida não é guiada somente com coisas boas, a coisas ruins. Isto foi exatamente em relação à família José e Maria, as dificuldades que enfrentaram para voltar para uma cidade cheia de mazelas e de dificuldades. Cristo passou períodos muito sérios ali em Nazaré, com todo o preconceito que se tinha daquele lugar, as pressões que sofreram em relação à sua própria infância, com os meninos de época bastante cheios de, eu diria, de vícios terríveis, aos quais, então, Cristo resistiu a todos eles. Então, a vitória de Jesus, ela não se travou exclusivamente na cruz. É uma vida de vitória, de submissão a tudo aquilo que Deus havia estabelecido para a sua jornada nesta terra. E há diversas lições que nós podemos tirar do comportamento de Cristo Jesus. Primeiro, fixo dentro de uma família pobre, numa cidade sem expressão, mas nunca se permitiu que a pobreza ou então o ambiente forjasse o seu caráter. Pelo contrário, resistiu a todas as provas, porque aprendeu desde cedo a honestidade, a fidelidade, a submissão. E a lição desta manhã é exatamente isto. Não temos o direito de dizer que erramos porque o ambiente não presta, porque vimos de uma família pobre. Na verdade, Deus está nos convidando a atentar de que a fidelidade não está submissa a aspectos, portanto, ambientais. É uma decisão que nós tomamos a sermos honestos ou não honestos, e não o ambiente que nos propicia tamanha situação. Maria poderia ter sido uma prostituta em Nazaré. José poderia ter se tornado, portanto, um viciado em Nazaré, mas nenhum e nem outro fizeram esse tipo de escolha, permaneceram fiéis. A pobreza podia levá-los, portanto, a ter esquemas como existiam de época, mas não se submeteram a nenhuma dessas coisas, porque a Bíblia nos apresenta que era José, em particular, um homem justo, Maria, uma mulher, portanto, fiel. Logo, meus queridos amigos e irmãos, o argumento que muitos usam de que não, eu fiz isso porque o ambiente é muito opressor, é muito cheio de dificuldade. Você não tem, eu diria, esse direito de dizer que o ambiente é cheio de dificuldade. Qual lugar não é cheio de dificuldade? O que faz com que a gente seja distinto e o nosso caráter seja moldado é nossa submissão às orientações da palavra de Deus, e não às circunstâncias. Portanto, que Deus te abençoe, te dê um dia em paz, e pense exatamente nestas verdades aqui expostas nesta manhã. Infância é uma espécie, portanto, de primeiros passos para que o nosso caráter seja forjado, de maneira que a gente possa resistir na fase adulta, diante daquilo que nós aprendemos na nossa fase infantil. E que o ambiente, mesmo cheio de dificuldades, não é, eu diria, uma resposta como álibi para que você chegue a praticar as coisas que a gente tem visto tantos praticarem por aí afora, inclusive no nosso próprio meio. É a submissão ao nosso Deus, é a submissão à sua palavra, é a humildade de aceitar os seus ensinos que, então, nos protege, de alguma maneira, de todas essas intempéries do mundo que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe, te dê um dia em paz e confiança
de maneira, portanto, solene na palavra de Deus. É o meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que a tua mão nos acompanhe durante todo este dia, nos dando a tua bênção e a tua proteção, a tua graça e a tua defesa. Cuida de nós, Senhor, e nos ajude a permanecermos fiéis. Te suplico esses favores e desde já te agradeço, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.